Tá? 1, 2, 3 e vai, vai, vai. Ao vivo nos 2 canais agora e a bolsa caiu por quê? Por que que tivemos queda hoje? A bolsa ficou a maior parte do dia ali no positivo, recuperando um pouco da queda de ontem, da excessiva queda de ontem. Muitos ativos ficando barato, muitos investidores aproveitando as pichinchas, isso fez a bolsa subir na pelo menos boa parte do dia de hoje. Não era uma alta expressiva, mas era um pouquinho de alta sim, o dia estava positivo, só que o mau humor do mercado, lá nos Estados Unidos principalmente, mas ao redor do mundo de uma maneira geral, acabou pesando e derrubando. A bolsa fechou numa leve queda, ainda em queda, ainda reverberando a queda de ontem, que é motivada pelo quê? Pelo discurso ainda muito duro do Banco Central americano. E aí o mundo está refletindo por quanto tempo o juro vai permanecer alto lá nos Estados Unidos. Saiu até uma matéria essa semana na imprensa americana de que talvez estejamos vivendo um novo parâmetro econômico e que o juro americano tende a ficar mais alto do que historicamente ele ficava, porque agora, de repente, a realidade vai ser outra. O pós-pandemia vai exigir uma nova ordem mundial, uma nova realidade mundial. E vai ser isso? Só o tempo vai dizer se, de fato, os Estados Unidos vai ter que ter uma taxa de juros um pouquinho maior do que tinha-se historicamente. Mira, o que que isso tem a ver com a nossa bolsa, com a nossa economia? Tem tudo a ver, porque como a economia americana é a mais forte, mais segura do mundo, se lá eles têm o juro de 1%, o resto do mundo tem que ser um juro maior, né? Porque se tem mais risco, o juro, a taxa de juros dos outros países tem de ser maior, né? A não ser que você tenha o mesmo risco ali, ultra desenvolvido, tem o mesmo risco, aí você pode ter uma taxa de juros no mesmo nível. Se os Estados Unidos têm uma taxa de juros de 2, os outros países têm que ser maior. Se nos Estados Unidos a taxa de juros é 5, nos outros países essa taxa de juros tem que ser maior. E se você acha que a taxa, se o mercado acha que a taxa de juros americana ela vai cair, nos outros países a taxa também pode cair, porque vai manter essa diferença entre a taxa dos Estados Unidos com a dos outros países, que é o que a gente chama de prêmio de risco, né? A diferença entre um e outro é o prêmio de risco, é o prêmio que você ganha por correr esse risco de estar investindo em um lugar menos seguro. Só que a partir do. Aí você já faz. O mercado faz uma projeção, né? A taxa americana vai cair a partir do ano que vem, as outras taxas podem cair também, tudo bom, tudo bonito, tudo legal. Mas se o mercado percebe, opa, peraí, taxa americana não vai cair quando a gente esperava. E não vai cair na mesma velocidade. Todo mundo começa a refazer contas e é essa queda que a gente tem na Bolsa de Valores no mundo inteiro. Os mercados globais acabam refletindo e se reorganizando, tá? Uma coisa que eu queria falar para você, a gente já vou mostrar os ativos, já vamos ver um monte de coisa que está acontecendo. Vocês podem colocar aí no chat os ativos que vocês querem. Vocês já estão botando aí BBDC3, o Renan pediu. BBDC3 é legal, Renan, mas a gente vai olhar mais BBDC4 porque tem liquidez nas opções e está ficando bem bacana para a gente montar uma Seagull lá em Bradesco, tá? E como tem muito mais liquidez que Santander, inclusive a queda de Bradesco hoje deixou ela mais interessante do que Santander para montar uma Seagull. Então vamos dar uma olhada com mais carinho em Bradesco 4 do que Bradesco 3 por conta da liquidez das opções, tá? Mas o que fazer com os investimentos é o título da live desse giro lá da Me Poupe, e aí eu queria explicar algumas coisas que muita gente está desesperada. Ah, reserva de emergência, aonde eu coloco agora já que a Selic vai cair? Primeiro ponto, galera, reserva de emergência num rendimento que seja no mínimo 100% CDI com liquidez imediata. Liquidez diária ou liquidez ID mais um, que seja no dia seguinte, liquidez de madrugada, tem bancão que tem CDB 100% CDI, que aí você consegue resgatar de noite, o Itaú tem isso. Ah, o Tesouro Selic, se você pedir de manhã, ele resgata, cai o dinheiro à tarde, você tem aí algumas opções, CDB de outros bancos, cara, de boa, importante que seja pelo menos 100% CDI. E o mais importante, liquidez diária, tá? Você precisa sacar o dinheiro com rapidez e velocidade. Essa é a grande característica da reserva de emergência. Então,
nada muda. Ah, Mira, mas a reserva de emergência vai render menos. Vai e está tudo certo, e está tudo bem. Ainda vai ser um grande rendimento. Mesmo no final do ano, quando a Selic cair para 11,75, ainda vai ser um grande rendimento, é quase 1% ao mês, ainda é um bom rendimento. Mesmo que caia para 9 no final do ano que vem, como o projeto do Boletim Focus, ainda vai ser um ótimo rendimento. Mira, mas eu queria continuar ganhando na reserva de emergência o que eu ganhava no passado. O que você vai fazer? O restante da sua carteira é que vai ter esse objetivo de te dar mais retorno para cobrir essa diferença, porque você não vai fazer loucuras com a sua reserva de emergência para que ela renda mais, porque não tem milagre. Não tem o que você possa fazer para a sua reserva de emergência, quando a Selic estiver em 9, ela render 12%. Não dá. É mais de 30% a mais. Não dá. Beleza? Não dá. Tá? Então, você tem que se preocupar com o restante dos investimentos. Ah, Mira, e o tesouro? O tesouro continua valendo a pena, tem ótimas taxas, sim. Mas a renda fixa, de uma maneira geral, ela tem que estar atrelada aos seus objetivos. Então, se você tem objetivo de curto prazo, renda fixa de curto prazo. Ah, eu quero investir para 1 ano. LCI tende a ter um desempenho um pouco melhor do que o CDB por conta do imposto de renda. Então, para 6 meses, 1 ano, talvez uma LCI e uma LCA seja uma opção legal. Para mais de 1 ano, aí o CDB começa a empatar e para depois de 1 ano, quando a alíquota do imposto de renda é 15% na renda fixa, depois de 2 anos, o CDB tende a ter um desempenho melhor. Tá? Então, depende da sua meta. A meta que você tem vai depender o título vai depender da meta que você tem. Ah, eu tenho uma meta para daqui a 2 anos. Aí você vai comprar um título com vencimento para 2 anos. Tá? Atrela o título ao vencimento. Ah, Mira, minha meta é independência financeira. Aí a renda variável vai te atender super bem. Ações e fundos imobiliários vão atender super bem, porque são ativos geradores de renda de forma eterna. Tá? Diferente da renda fixa, que tem vencimento, a renda variável não tem, por isso que a renda variável casa tão bem com o propósito de independência financeira. A queda de juros tende a melhorar as ações e os fundos imobiliários, eles tendem a valorizar com a queda dos juros. Mira, mas cortou e a gente ainda não... E a bolsa caiu logo depois do corte. Mais uma vez, assim como a gente teve já nesse mês e no mês passado queda da bolsa por conta de questões externas, muito mais... Teve algumas questões internas, óbvio, mas foi muito mais externo, China, Estados Unidos, Europa, do que Brasil. Brasil até que não deu muito problema, não. Algumas pautas que precisavam ser aprovadas foram aprovadas, arcabouço e um monte de coisa, até que meio que andou ali, não é mil maravilhas, mas até que o negócio andou ali razoavelmente, andou. O que pesou mais foi o cenário externo, tá? Mas isso significa que a gente abriu uma oportunidade, a gente tem uma assimetria. Por quê? Porque aqui no Brasil as coisas estão mais ou menos dentro de um cenário que a gente consegue ver a taxa caindo, tende as empresas a melhorarem marginalmente seus resultados e a bolsa não sobe. Então a gente tem uma oportunidade que vai se configurar de fato quando as coisas estiverem mais claras, principalmente no ano que vem. Então a gente tem um tempo aí, alguns meses, para aproveitar as pichinchas e as promoções na bolsa. Mira, que pichinchas e promoções são essas? Simples. Empresas boas, empresas saudáveis, empresas não cíclicas, elas sempre serão oportunidades, tá? Quando os preços caem ou deixam de subir como agora, você tem sim uma oportunidade nesse tipo de empresa. Quais são as empresas dos setores não cíclicos? Empresas de eletricidade, de saneamento, bancos, seguradoras. Esses 4 setores são os setores mais resilientes, tendem a ser os mais resilientes da Bolsa. E aí, nesses momentos que a gente tem essas assimetrias, a gente consegue capturar, comprar essas empresas com preços interessantes abaixo do que elas deveriam estar custando. Então, a gente tem, sim, oportunidades. Claro que empresas cíclicas e mais arriscadas, varejo está apanhando para caramba. Ah, eu tenho oportunidade ali, aí tem que ser bem mais seletiva e seletivo na escolha, porque você vai ter que olhar a saúde financeira da empresa. Porque quando a empresa apanha bastante, está dando prejuízo, será que ela tem fôlego para aguentar um pouco mais até o negócio virar? Essa é a grande dúvida. Então, por mais que as empresas tenham
prejuízo, por exemplo, no varejo, você tem que analisar se ela tem fôlego financeiro para aguentar, por exemplo, até o ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem, se ela não vai quebrar. Se ela tem fôlego financeiro, então é possível que ela se saia bem nesse período. Ah, Mira, mas eu tenho medo. Beleza, compra o que é mais seguro. É sempre muito, muito mais fácil. O fácil dá um resultado incrível na Bolsa. O que é? Bancos, seguradoras, elétrica, saneamento, infraestrutura. São os setores financeiro e utilidade pública lá da Bolsa. Você entra no site da Bolsa, bota lá no Google setores da B3, baixa o Excel e aí você vai ver as empresas que compõem e aí você separa as melhores e as maiores e melhores desses setores e pronto. Não tem muito que você se preocupar, esquentar a cabeça, é só ir investindo nessas empresas. Alguém perguntou aqui no chat do YouTube da Me Poupe se o IPCA 2045 ainda vale a pena. Vale a pena apenas para quem tem uma meta para 2045, desde que essa meta seja receber o valor todo de uma vez. Tipo, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou fazer uma viagem de aposentadoria, vou dar a volta ao mundo em 2045. Para isso vale a pena. Mira, mas é para aposentadoria. Não vale a pena. 2035 não é para aposentadoria. 2045 não é para aposentadoria. Mira, mas todo mundo sempre falou, a Natália sempre disse. Exatamente, eu sei. E era uma opção dentro da renda fixa, era das poucas opções que você tinha para formar uma reserva para aposentadoria. Mas não é mais. Por quê? Por que não é mais? Porque o próprio Tesouro lançou o título para a aposentadoria, que é o Renda a Mais. Ele já tem esse foco. Diferente de 2045, que você vai receber o valor todo de uma vez lá em 2045, o Renda a Mais ele vai te pagar uma renda durante 20 anos. Ele sim foi feito para aposentadoria. Antes o que a gente fazia era dar um jeito. Dava um jeito aí, pô, bota no 2045 para tua independência, que é o que tem na renda fixa, é o que dá para fazer. Não é o melhor, mas é o que dá para fazer. Agora não, agora tem um título para isso. E eu volto a lembrar que a renda variável, ações e fundos imobiliários são melhores para a independência financeira, porque eles crescem e pagam dividendo de forma eterna. Na renda fixa, no Tesouro Renda a Mais, inclusive na apresentação do próprio Tesouro Direto, eles disseram que não substitui a Previdência, que não substitui investimento em ações, que é feito para um público mais leigo, é tudo isso, e eu acho excelente a iniciativa do Tesouro. Pô, eles estão de parabéns com esse título, e ele vai pagar durante 20 anos. Para quem é extremamente conservador, é sim uma saída. Para quem tem um pouco mais de conhecimento, vai entender que dá para fazer de outra forma, tá? Então, vai ser interessante o IPCA 2045. Se você tem uma viagem ao redor do mundo, 2045, vai trocar de casa, de carro em 2045, beleza, tá? Vale a pena, tá bom? Eu acho que já deu para dar um panorama aí dos investimentos nessa realidade que a gente tem de taxa Selic mais alta, mais baixa, na verdade, né? Vamos falar agora do nosso querido Ibovespa, o Ibov, que ainda está dentro do nosso canal de alta, tá aqui, ó. O que é um canal de alta? Essas duas linhas paralelas, pegando essa parte de cima e a parte de baixo. Dava para ter desenhado um pouquinho mais inclinado, mas não está ruim. Está aqui se segurando. A gente ainda tem fundos ascendentes e topos também ascendentes. Tudo isso apontando para cima. A gente tem esse movimento, ainda está legal, mas a gente vai olhar porque está trabalhando abaixo da média de 72 períodos. Se perder esse fundo, tende a buscar esse fundo daqui, ali na região de 114.900 pontos. Rompendo isso aqui, vai buscar os 114 mil e rompendo aqui, aí é queda livre, tá? Não é o cenário que a gente tem por enquanto de queda livre até essa região aqui. Não é o cenário. Vamos botar aqui um suporte. Região ali dos 108 mil pontos. Não é o cenário que a gente está vendo, porque ainda tem um canal de alta. Então, nada diferente por enquanto, mas vai depender do preço. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, então ainda está olhando para cima, tá? O rompimento desse fundo aqui é que vai fazer um movimento mais lateral, né, de que foi e voltou, e aí se fizer um outro movimento assim, ó, fez um, fez dois, assim, fez dois. Vamos ver se aqui, ó, se aqui ele vai de fato cair. Mas se fizer 1, 2,
e aí fizer outro aqui, a gente vai ter um ombro, cabeça, ombro. E aí, rompendo assim os 114 mil, projeta essa amplitude aqui, que vai dos 114 aos 119, uns 5 mil pontos. Então, 114 menos 5 mil pontos, 114 mil menos 5 mil pontos, vai dar lá nos 108 a 109 mil pontos, que é justamente essa região aqui. Mais ou menos por aqui, ó. Por aqui, vira alvo, se fizer esse movimento, tá? Só que ainda tem muito chão para fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai levar uns, sei lá, uns 2, 3 meses se fizer esse movimento, mas também pode cair reto e aí desconfigura tudo isso. Por enquanto ele ainda olha para cima, tá? Tá nesse vai e vem, mas por enquanto ainda olha para cima. Dolinha hoje subindo novamente, mas fechando abaixo do fechamento de ontem. Ontem fechou em 494, hoje fechou em 493, tá? Meio que andando de lado, dentro próximo dessa região aqui, que tende a ser uma resistência. Ele acaba dando uma embolada por aqui, vai e volta, assim como essa parte de cima dos R$5 também é. Região aqui do 4,85, 4,86, melhor região para compras, melhor região para vendas, aqui é a região dos R$5, tá? Eu vi aqui o comentário do Ageu, vote no Prof, vota em mim, galera. Concorrendo aí no Prêmio Best, o link está aqui na descrição do meu canal, dá o like também, se inscreve no canal, pelo canal que você está assistindo, se inscreve aí, dá essa força para o Prof. Vamos falar de Petri. Petri, o petróleo meio indefinido, né? Estímulos chineses, preocupação com produção, um monte de coisa, notícia lá da Rússia, petróleo aí sem muita definição. Petrobras subiu em relação ao fechamento de ontem, foi um valor positivo acima do fechamento de ontem, mas um valor que foi praticamente o valor que ela abriu, né? Então é um doji que é quase que o valor que ela abriu, foi quase o valor que fechou. Ela foi para cima, foi para baixo e ficou aqui um doji lápide, sem grandes movimentações, mas em relação ao preço de ontem, é um fechamento positivo, então Petrobras sobe um pouquinho, mas ela está na sua tendência, né? Graficamente, tem algo aqui no 39,63, vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai, porque tem todo o risco político, tem o problema do petróleo, então é extremamente arriscado a Petrobras. Vale caiu ontem, hoje abriu em gap de alta, com alta do minério, com estímulos chineses, mas acabou cedendo e caindo um pouco, mas como fechou acima do fechamento de ontem, então é um dia positivo para a Vale. Vamos ver se ela senta aqui, se ela cai até a média de 72 períodos, como fez aqui, se segura por aqui para dar nova oportunidade, acreditando que ela volte aqui para essa região dos R$70, se ela trabalhar esse range aqui, dá para a gente fazer alguma operação com opções para ganhar algum dinheiro. Primeiro, ela tem que se definir, porque ela pode cair até aqui e furar. Aí, por isso que o teste aqui da média de 72 períodos vai ser um teste importante. Itaú caindo, né? Mais um dia de queda aqui para Itaú, dentro daquilo que a gente já tinha visto nos últimos dias, dentro dessa região aqui de consolidação, nada de novo, a gente continua esperando ela caindo aqui até essa região ali perto dos 26,50, o que a gente espera nessa queda de Itaú, nesse movimento lateral, nada diferente disso. Itaúsa também caindo, essa olhando mais para a queda mesmo, com alvo aqui, o primeiro alvo em 8,85, que é esse fundo aqui, e o segundo alvo em 8,77, que é a projeção que a gente já tinha, já era alvo antes, né? Ela só deu uma embolada no meio do caminho, uma onda complexa, como diz Elliott, uma onda 3 complexa, mas ela continua aqui com alvo no 877, primeiro alvo no 885, tá? Vamos ver se ela cai no 885, porque a R$9 a Itaúsa já está barata, tá? Eu vou atualizar a carteira de R$50 de ações. Vocês querem que eu atualize? Bota aí no chat, vocês querem atualização? Eu estou olhando para atualizar e Itaúsa é uma que vai permanecer na carteira, tem qualidade, então já vou dar esse spoiler. Não sei quando eu vou gravar, final desse mês, começo do mês que vem, mas vai ter atualização na carteira de R$50 de ações e de fundos imobiliários também, mas aí são vídeos separados, tá? Itaúsa aí, tomara que ela caia, inclusive vou esperar ela cair um pouco mais, porque aí quando sair a recomendação, fica mais interessante para o pessoal comprar. Banco do Brasil também, queda, tá aí querendo tocar lá a média de 72 períodos, que tem servido
como suporte. Eu acho que o Banco do Brasil está um pouco assim, não é que ele está caro. Os números do Banco do Brasil, se a gente comparar com seus pares privados, são melhores, mas ele tem um risco político, por isso que ele tem números tão distorcidos da realidade. Mas ele era muito, muito, muito mais interessante nessa faixa de preço aqui. Essa faixa de preço ela era muito, muito mais interessante. Agora, vamos ver se ele vai conseguir subir, porque ele está andando de lado, embora esteja subindo levemente, ele está aqui numa fase que a gente chama de acumulação, acumulando valor. O preço está, porque a empresa vai melhorando seus resultados ao longo do tempo, todas as empresas, normal é isso, e o preço não está andando. Mas também é muito comum depois de uma alta muito forte. Faz uma alta muito forte, é normal descansar. E aí, essa alta muito forte, ela vai perdendo um pouco do seu valor. Por que que a alta muito forte vai perdendo valor? Porque pensa comigo, subiu, ele subiu 40% em 63 dias. Aí agora subiu 27% em 128 dias, mais ou menos. Então, quando subiu 40% em 60 dias, pô, maravilha. Em 3 meses, 40%. Agora, o que a gente tem é uma valorização menor, 27%, no dobro do tempo. E aí, quanto mais o preço for andando de lado, mais ele vai comendo a rentabilidade. Porque aí, se você olhar assim, uma coisa é subir os mesmos 27% em, sei lá, 3 meses. Caramba, 27% em 3 meses, maravilha. Agora pensa assim, 27% em 6 meses. Não, 27% em 3 meses é muito melhor do que em 6. E se continuar andando de lado, fizer 27% em um ano, ainda é um baita resultado, mas 27% em 3 meses é 4 vezes melhor, entendeu? Por quê? Porque foi só em um trimestre do que em um ano inteiro. Por isso que quando começa a andar de lado, vai comendo a sua rentabilidade. E aí você começa a olhar assim, se o dinheiro tiver ser alocado em outro lugar, já começa a ser mais interessante outro investimento. Você pega o teu dinheiro, você deixa ele parado, por exemplo, deu 27%. Maravilha. Só que se essa for a rentabilidade em 2 anos, será que o CDI não daria mais? Mira, mas o CDI está caindo, concordo. Só que o CDI é juros sobre juros, né? Então, daqui a pouco, pode equiparar a uma rentabilidade do CDI. É essa reflexão que a gente tem que fazer sempre. Mas está pagando dividendos, eu não olho valorização, aí é outra coisa, tá? Aí você esquece preço, não se preocupa, compra a qualquer preço, é outro mindset. Bradesco, como eu falei, caindo, 14,15 fechou, 14,13 foi a mínima, a gente está esperando aqui pertinho do 14, está ficando bem bonito aí. Hoje eu já comecei a olhar o valor das puts, put por aqui, put, na verdade a put era 14,09, eu acho, era um pouquinho acima, aqui dava para comprar, ela pagava o preço de uma call aqui na faixa de 14,50. Então, uma compra de call por aqui conseguia ser financiada pela venda de put aqui em cima, e aí vendia a put para comprar a call, se o ativo sobe um pouquinho, se recupera, que é a ideia aqui, que ele se recupere até a média, não reverta a tendência, mas se volta mais ou menos aqui, já dá para ganhar bastante dinheiro com as opções, tá? Já comecei a olhar, vamos ver segunda-feira se ele cai um pouco mais, toca aqui a região dos R$14, que aí ficaria bem, bem mais interessante, tá? Mas eu não vou me apressar. O melhor seria cair até aqui, cair até essa região, aí ia ficar barbada para a gente operar, para comprar, para fazer tudo. Só que eu acho que é difícil, porque vai levar bastante tempo para cair até aqui, se é que vai cair. Se vocês olharem o passado, levou, sei lá, tipo 2 meses. E o Bradesco vai começar a capturar esses resultados, esses efeitos da redução da taxa Selic. Então, isso impacta a carteira de crédito de middle corporate que eles têm, e isso é muito do small e middle corporate que eles têm lá de carteira de crédito de empresas, são impactados beneficamente pelo corte de juros. E aí é possível que nos próximos trimestres, os próximos resultados do banco já comecem a mostrar. Por isso que eu acho que cada vez vai ficar mais difícil acreditar numa queda até esses níveis aqui.
O R$ 14 me parece um valor mais factível, e aí ele pode se embolar por aqui, pelo meio do caminho, mas estou achando um pouco mais difícil ele vir até aqui. Por isso que eu já estou olhando aí os R$ 14 como uma possibilidade, e tem muito mais liquidez para a gente operar opções, movimenta 1 milhão, 2 milhões por dia em valor do prêmio das opções, opção de, sei lá, de 30, 50 centavos, movimentar 1, 2 milhões é porque tem bastante liquidez, dá para a gente operar com tranquilidade, tá? Por isso que eu estou olhando aí, e depois se der ruim, se der algum problema, se der ruim, problema não, o trade sempre pode dar errado, mas aí vendeu a put aqui, deu errado, rola para baixo, vende um strike mais embaixo e vai rolando até que o ativo suba um pouquinho antes de lado e a put vire pó, e aí você zera o seu risco, a sua operação e encerra o trade, tá? Deixa eu olhar Santander também caindo, só que Santander está mais de lado, né? Estava indo mais firme e aí parou, mas a gente está esperando Santander aqui no 25,73, tá? 25,73. O problema de Santander tem uma liquidez absurdamente menor. Então, é muito mais difícil de fazer um trade aqui com opções. Eu estou falando da liquidez das opções, só que está mais fácil. Santander chegar aqui no 24,66, 24,57, do que Bradesco cair aquilo tudo. Mas essa região aqui também é interessante para montar uma operação, só não pode ser uma operação com muita grana, porque não tem muita liquidez, mas ambas estão ficando interessantes. Me perguntaram hoje sobre Ambev. Ambev que está caindo pra caramba, pode até cair mais se o juro sobre capital próprio de fato for tributado, e aí ela tem alvo aqui na região dos 12,75 e nos 12,27. Se ela chegar aqui no 12,75, também cabe uma operação, e até em liquidez nas opções, cabe uma operação acreditando que ela fique nesse range. O problema da operação em Ambev aqui é que você precisa de tempo, né? Então você vai ter que ser uma operação para uns, sei lá, uns 6 meses. Porque aqui, ó, janeiro até julho, 7 meses, foi mais ou menos, esse período de alta aqui foi mais ou menos 6 meses. Então tem que ser uma operação com vencimento para 6 meses. Isso aí dá para a gente fazer lá na Alten, uma operação com opções, até com custo zero, compra o papel e aí compra a call para ter um ganho dobrado, e aí você assume só o risco de ter ação, o que nessa região de preço para a Ambev, quando a gente fala de 12,75, é um preço muito convidativo, 12,75, porque é isso aqui, ó. Se a gente olhar desde 2013, 2012, há 10 anos, que essa região aqui de baixo é um suporte para ela. Então, é uma região interessante para montar a operação em Ambev, tá? Ela está caindo, só precisa cair um pouco mais, tá bom? Um pouco mais de queda aí, Ambev está 13, 12, se ela cair mais 50 centavos, já fica interessante também a Ambev, já entra no radar para a gente fazer algum trade com opções também. Eu estou posicionado, eu entrei nela, acho que mais ou menos aqui, só que eu entrei protegido, foi um outro tipo de operação, foi um Smart Hedge, e aí eu ganho a valorização e não perco na desvalorização. A gente pode montar uma operação dessa também, se vocês acharem que, não, prefiro entrar travado, sem risco de perder dinheiro, com limite de ganho até aqui em cima. Pode ser também, tá? Posso ver se tem essa operação para 6 meses, e aí a gente não esquenta muita cabeça. Semana que vem, já acho que já dá para a gente ver isso, tá? Falar de Bitcoin caindo, né? Sentiu aí dificuldade da média de 72 períodos, essas quedas lá da Bolsa Americana, mercado foge do risco da renda variável, corre para a segurança da renda fixa, títulos de 5 anos, de 2 anos, de 10 anos, de 30 anos nos Estados Unidos pagando super bem, e aí teve alguém que me perguntou no chat há algum tempo, Mira, renda fixa, acho que botou nos comentários da live da Selic de quarta-feira, a renda fixa americana está pagando como não pagava há muitos anos. Vale a pena? Vale sim, vale super a pena. Tem na Avenue, tem acho que na Nomad, tem em várias contas dessas globais, digitais. Aí a Wise eu não lembro se tem isso, se é só conta, mas se tem em vários lugares, e sim, está super valendo a pena, porque as taxas estão altas, sei lá, no pico dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, você tem taxas da renda fixa americana muito altas. Qual o risco disso aí? Porque se o dólar cair, aí você perde dinheiro, né? Porque você está investindo em dólar.
E aí, se o dólar desvaloriza, como aconteceu, o dólar chegou a R$ 6, e aí agora está abaixo de 5. Se o dólar cai, por exemplo, a 4,50, você está perdendo 10%. Ele está próximo de 5. Se ele vai a 4,50, você está perdendo 10% do seu capital. Tá? E aí vai demorar um tempo para você conseguir recuperar isso lá nos Estados Unidos. Mas se você quer, de repente, alocar moeda mais forte, economia mais forte, não sei o quê, acha que vai dar tudo errado no Brasil, a renda fixa americana pode ser uma opção, tá? Eu não invisto em renda fixa americana, não, prefiro tradear outros ativos de outra maneira, mas está numa taxa interessante. Beleza? Voltar aqui para falar do Bitcoin, que está nessa lenga-lenga aqui, pressionado, tem suporte aqui no 25.600, tendendo a ficar por aqui. Vamos ver se ele se segura por aqui, porque aí as médias vão se juntar e o que era a tendência de baixa pode virar uma tendência lateral ou ele reverter para uma tendência de alta, tá? É só ele acumular por aqui, as médias se aproximarem e se cruzarem. E aí, beleza. Tudo fica mais interessante com esse cruzamento das médias, porque aí essa lateralização mais ampla aqui, ó, essa lateralização mais ampla se justifica com esse cruzamento das médias, e aí fica mais legal, tá? E aí, de repente, ele começa a ficar só aqui, rompe, não sei. Eu não espero grandes altas para esse ano, por conta do juro americano e porque o halving do Bitcoin vai acontecer só ano que vem. Então, ano que vem é que eu estou mais otimista. Ethereum, dia positivo, diferente do Bitcoin, mas Ethereum olhando mais para o chão, olhando mais para essa região intermediária aqui, 1.500, $1.500, 1.480, com alvo aqui no 1.368, caindo levemente. Já deixou para trás essa região de fundo, rompeu, caiu, rompeu, deu um respiro, voltou a cair. O gráfico do Bitcoin hoje mais interessante que o gráfico de Ethereum, tá? Embora tenha todas as evoluções da rede da Ethereum, que é uma rede muito grande, que agrega um monte de outras moedas, de outros serviços dentro da sua rede, e Ethereum tem esse objetivo de ser uma rede ampla, uma rede mãe, para que vários outros sistemas e moedas sejam desenvolvidos e usem a rede da Ethereum, o que é muito interessante. Tem gente que acha que ela vai ser melhor que o Bitcoin. Eu prefiro o Bitcoin, tá? É o ativo mais conhecido, mais líquido, mais tudo, mas anda ali, pau a pau, Ethereum e Bitcoin. Mas a gente só deve ter um cenário mais positivo para criptomoedas no ano que vem, tá? Ano que vem, principalmente por conta da taxa de juros americana, é que as coisas devem ficar mais interessantes. Para quem faz trade, continua tendo volatilidade, e aí quem faz day trade, swing trade, nada muda. Deixa eu ver. Lembrei de Itaúsa. Itaúsa está aqui e vocês ficaram me perguntando de ITSA2. ITSA2. Qual foi o último dia? ITSA2, dia 19, foi o último dia de negociação de ITSA2. E ITSA2 morreu, acabou, virou pó. Por quê? Está escrito aqui, ó, ativo vencido. Ele venceu. Viu? É igual os boletos sempre vencem. ITSA2 não é uma ação. Várias pessoas me perguntaram, eu falei, caramba, mas eu falei sobre isso. Eu expliquei, teve um giro que eu fiz, eu fiquei um tempão explicando. ITSA2 é apenas um direito de subscrição que quem tem, eu, por exemplo, tenho, eu exerci, para que você possa entrar no site, não no home broker, no site da sua corretora e exercer o direito de subscrição. Isso já aconteceu. Se não me falha a memória, ontem foi o último dia para fazer isso, ou anteontem, para você exercer o direito de subscrição, e aí você vai pagar R$ 6,50. É um direito para você pagar R$ 6,50 na ação de Itaúsa, ITSA1. É direito de comprar ITSA3, ITSA2 é direito de comprar ITSA4. Só que era um direito, você precisa exercer a sua vontade de comprar o ativo. Muita gente achou que estava comprando o Itaúsa por um preço baratinho, de R$2 e pouco, 3. Não. Quem comprou ITSA1 ou ITSA2 pagou, sei lá, R$2,50, R$3 para ter o direito de comprar ITSA3 ou ITSA4. Então, é para ter o direito de comprar. É como se você desse um sinal para comprar
apartamento, aquele imóvel, aquele carro. Você deu o sinal para ter o direito de comprar. Se você perde o prazo, você perde o sinal. Foi o que aconteceu com quem comprou ITSA 2 ou ITSA 1 e não exerceu o seu direito. Quem exerceu vai ter o débito ali no comecinho de outubro, que é quando vai ter o pagamento de proventos. Então, quem comprou, quem tem Itaúsa desde o final do ano passado, não precisa fazer nada, porque o dinheiro vai ser suficiente para cobrir essa subscrição, então tudo bem, tá? Mas me assustou muito, um monte de gente. Aí TSA 2 morreu, perdi dinheiro. Sim, perdeu. Era para exercer o direito, você não exerceu, então esse direito ele vence, ele acabou. Tinha até aquela data para se manifestar. Não se manifestou, o direito de subscrição, ele morreu. Beleza? Deixa eu olhar outros ativos aqui que vocês. Deixa eu ver. Acho que eu olhei todos que a gente prometeu. Deixa eu olhar alguns outros que vocês pediram também. Luiz pediu compra call de Magalu. Vale a pena? Vamos ver aqui. MGLU 3. Magalu caiu hoje, caiu bem, né? Chegou no alvo dos 2,19. Hoje bateu 2,17, fechando a 2,24, mas já atingiu ao primeiro alvo 2,19, segundo alvo 2,03. 2,03 alvo para Magalu. Luiz perguntou sobre a call, que é a opção de compra, a call K230. Se é KJ, K é para novembro, K230. Vamos procurar aqui, ó, 230, 230 é essa daqui, ó. K230, strike em 2,30, vencimento em outubro. Vencimento em outubro, né? 17 de outubro é o vencimento. Ó, 17 de outubro, 38 dias. A 230 está com strike 2,30. 2,30 é aqui. Luiz, pode ser que sim, pode ser que dê certo, mas é uma aposta, né? Você está apostando que ela vai se segurar aqui, nesse suporte, né? Eu acho que isso fica mais interessante depois que ela de fato se segurar, tá? Depois que ela cair bastante, se segurar, aí fica mais claro esse movimento de compra. Agora, ainda é uma aposta, porque você está apostando na alta, sem nenhuma sinalização de que agora é o momento dela se segurar, dela valorizar, então tem chance de dar errado e da sua call virar pó. Eu, particularmente, não compraria, tá? Professor, tem como fazer a sigla de BBDC4 no HB? Marcos, tem. Eu sempre faço, tá? É só você comprar. Primeiro, o que eu faço? Eu vendo a put. Quando está no movimento de queda, como esses últimos dias, a put fica valorizada. Então, eu procuro primeiro vender a put, depois eu compro a call. Com o próprio dinheiro da venda da put, eu compro a call. E aí, se é uma sigla, eu vendo call aqui em cima para encerrar, fazer o trade. Às vezes, o que eu faço? A compra da call e a venda da put no movimento mais de baixa. E aí espero dar um repique, subir um pouquinho para vender uma call em cima e aí ganhar mais dinheiro na venda dessa call, tá? Melhorar essa operação. Primeiro faço um combo e transformo depois esse combo em uma single com a venda da call lá de cima. Dá para fazer, geralmente, Marcos, eu faço pelo home broker, tá? Às vezes boto no robô, mas normalmente eu prefiro fazer pelo home broker, embora seja mais difícil, mas porque assim é algo que eu consiga mostrar para as pessoas, explicar que é plenamente factível de fazer na mão. E, de repente, você pode estar querendo que eu faça aqui ao vivo. Não dá, o mercado, inclusive, está fechado. Tá? Eu não tenho o que fazer, nem que seja ao vivo, porque o mercado está fechado. Para fazer esse tipo de operação, tem que ser com o mercado aberto, tá? E aí, se eu faço ao vivo e recomendo publicamente para vocês, eu não posso fazer, eu só posso simular, porque como eu sou analista, se eu dou o call,
eu não posso operar o ativo que eu estou recomendando. Tá? Por isso que se eu estou operando, se eu faço a operação, eu só digo assim o racional, nessa região eu não especifico qual é o código da opção, porque isso seria uma recomendação. Eu passo só a ideia do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo, mas nada muito específico, porque aí ou eu recomendo ou eu opero. As duas coisas a legislação não me permite. Gratidão por fazer parte da família, é isso aí, tamo junto. Agro 3. Agro 3, tendência de alta. Gostaria que ela caísse aqui no 27,32. Ela não caiu, ela está segurando aqui, está em forte alta, né? Forte tendência de alta. Médias cruzadas para cima. E tem alvo aqui em cima, né? Inclusive, não chegou aqui no 29,97, mas chegou perto do 29,97. Tem aqui no 31,93 seu grande alvo. 31,93 foi seu grande alvo. 29,97 é o alvo um pouco acima do topo atual, mas ela tem espaço aqui para subir. Claro espaço aí de alta para ela, com 27,32 aqui seria um movimento melhor para a correção, mas ela está acumulando aqui para voltar a subir. Então, essa aqui não é uma região ruim, não, tá? Para quem acredita no papel, na tendência de alta, ela não está no preço ruim. Deixa eu ver mais perguntas. Ilana, o Infut. O Infut, vamos ver aqui, gráfico diário do Infut, mas assim, o Infut ele anda bem parecido com o Ibov, né? Inclusive o Infut, que é o índice futuro, esse aqui é o índice futuro. O que é índice futuro? O W é porque ele é um mini índice, que é um pedaço, um contrato pequeno, menor do que o contrato que a gente chama cheio, que é o INDFUT, que é o índice futuro. E o que é o índice futuro? Ele é um contrato negociado na Bolsa de Valores, né? Um título lá que a gente vai negociando, um trader contra o outro, ele vai negociando como se fosse um papel. E ele é o valor do Ibov corrigido pela taxa Selic até o vencimento. Quando é o vencimento? A quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Essa é a regra de vencimento. Então, você pega a expectativa de taxa Selic daqui até o vencimento do índice, que a gente está no mês ímpar, então é no mês que vem, o próximo vencimento, na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês que vem. Então, você pega a taxa Selic daqui até lá, o que ele está negociando, por exemplo, 117 mil pontos, enquanto o Ibov está nos 116, ele está negociando o quê? Os 116 mais os juros até lá. Por isso que ele está um pouquinho acima, está no 117. 1.000 pontos acima. Tende a ser, claro que vai dar diferença, porque a galera está tradando, mas tende a ser a Selic ali até o próximo vencimento. Sei lá, tem um mês. Vai dar Selic na taxa que está, 12,75, 12,65, CDI, vai dar quase 1% ao mês, 1% de 100 mil pontos daria 1.000 pontos, é mais ou menos isso, ele está lá no 117 dos 116, é pouco menos de 1%, a diferença que é essa que é a taxa Selic daqui para lá, é isso. O índice futuro é a expectativa do Ibov lá na frente, lá no vencimento, no próximo vencimento, que é meio de outubro, tá? Ele está andando de lado e tem alvo aqui no 116,030, o índice futuro, tá? Ele está lateral, diferente do Ibov, ele está andando de lado, tá? É isso. Se perdeu o 116, o índice futuro, aí ele tem suporte aqui perto dos 113. 113 mil pontos, 112.990, para ser mais exato. Se perder essa região aqui, do 114 vai a 112.990. Ilana, é isso, tá? Professor, sou aluno da MCN1, estou fazendo renda imobiliária bacana. Por que é mais vantagem em ações do que fundos imobiliários? Marcos, não é mais vantagem em ações do que fundos imobiliários. Não é essa a questão, não é que seja mais vantajoso. O que é a grande característica do fundo imobiliário? Distribuir
no mínimo 95% do seu lucro em dividendos. Então, por lei, por regra, o fundo imobiliário não pode reter os seus dividendos, não pode usar isso aí para comprar outros ativos para fazer o fundo crescer. Ele é obrigatoriamente um instrumento que distribui todo o lucro que ele dá. Pagou os custos ali, fica um pouquinho em caixa, por isso que não é 100% do lucro, para ficar um pouquinho em caixa, o fundo ter liquidez, ter a sua reserva de emergência, digamos assim, e distribuir todo o restante. Isso faz com que não seja um ativo com capacidade de crescimento. O crescimento de um fundo imobiliário de tijolo está na avaliação dos seus ativos e na qualidade do gestor em comprar sempre ativos melhores quando faz uma emissão e cada vez ficar tentando fazer um trade para aumentar o dividendo, melhorar a cap rate, mas isso é limitado. Por isso que é importante que o investidor reinvista parte do seu dividendo para que ele faça esse efeito de crescimento, o efeito de juros sobre juros. Já as ações, elas têm essa capacidade de crescimento e a ação, a empresa, ela distribui se e quanto ela quer. Então, ela consegue administrar isso de vou reinvestir para crescer ou vou mais distribuir do que reinvestir. Agora não estou preocupado em crescer e sim em pagar e vai balanceando isso. O Itaúsa, até uns 3 anos atrás, pagava ótimos dividendos. Hoje ainda é muito bom, né? Bem acima de CDI, então é muito bom, porque eu estou considerando bonificação, a gente tem que considerar isso, é óbvio, mas pagava, e aí diminuiu isso aí nos últimos, acho que 2, 3 anos, dentro de uma estratégia de reinvestimento para crescimento. E aí ela comprou participação em CCRO, na AGEA lá, que ainda não tem capital aberto, em outras empresas, para expandir o portfólio e procurar crescimento. Agora que ela já passou esses 2 anos fazendo esses aportes, esse crescimento, o que ela está fazendo? O próprio presidente da empresa já disse que vai distribuir mais dividendos. Então, ela volta a ser uma empresa mais focada em dividendos. A empresa, ela consegue balancear, o fundo imobiliário não consegue. Então, é uma questão de estratégia de cada um. Eu prefiro o fluxo constante dos fundos imobiliários. Beleza, reinveste pelo menos 30% dos seus dividendos na recompra das cotas. Se a sua carteira for mais para papel, tiver, sei lá, metade da carteira em papel, então reinveste pelo menos 50% dos dividendos em recompra de cotas para você fazer esse efeito juros sobre juros. Mira, mas eu não uso nada do meu dividendo. Então reinveste 100% do seu dividendo na compra de cotas e procura surfar o ciclo imobiliário. Como é o ciclo imobiliário? Se taxa de juros está alta, está na hora de comprar fundo de tijolo porque eles estão baratos. Quando taxa de juros cai, fundo de tijolo se valoriza. Então, no início da queda da taxa de juros, você compra bastante tijolo para surfar essa onda. Daqui a 2 anos, quando a taxa de juros atingir lá os 8,75, 8,5, que é o que o Boletim Focus está projetando para o final de 2025, aí você começa a vender tijolo para comprar papel, porque o ciclo tende a virar. E aí você fica surfando, e isso também te ajuda a potencializar a sua carteira de fundos imobiliários. Não tem uma coisa que é assim, isso é a solução universal, não tem o que é melhor, tem aquilo que funciona melhor para você. É a mesma coisa que eu disser assim, o melhor é viajar de avião, é pilotar um avião, porque pilotando um avião você vai chegar mais rápido lá do outro lado. Pô, mas quem consegue pilotar o avião? Quase ninguém. O melhor é pilotar um carro. O resultado já vai ser diferente, o avião é muito mais rápido. Mas nem todo mundo dirige carro. O melhor, então, o viável possível é andar numa bicicleta. Beleza. Para cada pessoa existe uma realidade e não existe uma verdade universal que se encaixe e seja a solução perfeita para todas as pessoas. Infelizmente, isso não existe, tá? Tem um monte de gente que prega isso na internet, mas é uma grande mentira, porque é impossível. Cada um tem uma realidade de tempo, de prazo, de expectativa de vida, de meta, de capacidade de aporte, de nível de risco que quer correr, e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. O importante é você ter na sua cabeça
a clareza de quais ativos e de como você quer se expor ao risco, de que tipo de ativo e usar esse tipo de ativo para as suas metas. Isso é o correto, beleza? Deixa eu ver quais outros ativos vocês estão pedindo. Rosilane perguntando, professor, tenho BBDC3 para operar opções, preciso comprar BBDC4? Depende. Mas a troca de BBDC3 por BBDC4 é uma possibilidade. Eu tenho BBDC3. O que eu estou pensando em fazer? Cadê BBDC? Aqui, BBDC4. Eu vou vender BBDC3. Está aqui no gráfico para vocês. Eu vou vender BBDC3 para vender put de BBDC4, para vender put. E se aí o ativo cair e me exercer, eu compro o BBDC4, porque eu já vendi e tenho dinheiro na venda da BBDC3, tá? Principalmente na tendência de baixa. Vale a pena fazer isso, porque aí você vende uma e compra outra mais barato, faz um mini trade de valor, só que eu vou fazer vendendo put, tá? E aí, se ela se segurar por aqui, eu boto dinheiro no bolso e não necessariamente preciso refazer a posição em BBDC4. Se ela andar de lado, aí cabe até refazer a posição, mas eu estou pensando em trocar BBDC3 por BBDC4 e começar essa troca com a venda de put, tá? Para operar, Rosilane, via opções, se você for fazer lançamento coberto, que é o quê? Você tem a ação e você vende call num valor de strike acima do preço que o papel está hoje, aí é melhor que você tenha BBDC4. Para fazer outras operações, outras estruturas que não envolvam venda coberta, você não precisa ter o ativo, não, tá? Você pode ficar operando BBDC4 com a BBDC3 que você tem e tá tudo bem, tá? Porque aí você usa como garantia. Mais ativos aqui, JSRE3, que o Diogo pediu. JSRE 11, 3 não, 11. Continua em tendência de alta, JSRE, impulsionada aí pelo corte da taxa de juros, pelo fluxo de melhor valorização dos ativos de renda variável, como fundos imobiliários. Tem alvo lá no 83,73, mas, como a gente já viu, o valor patrimonial está em 112. Então, ele tem bastante espaço de valorização, por mais que não chegue lá no valor patrimonial. Está lá no Clube FI, vocês podem até olhar lá o valor patrimonial dele. O grande espaço que a gente tem de valorização de JSRE é na valorização da cota por conta da distância para o valor patrimonial. É como se você estivesse comprando um pão que custa R$112, você está pagando 78 nele. Está bem mais barato. Um carro que custa 112 mil, você está pagando 78 mil. Por quê? Porque o valor patrimonial está abaixo, bem abaixo. Tá? Eu, particularmente, não gosto muito de usar o valor patrimonial como referência para fundos de tijolo, porque depende de um monte de coisas. Mas como a gente está no ciclo de virada de taxa de juros, que já virou e já começou a cair, o valor patrimonial até funciona muito bem, porque a tendência é que o patrimônio dos fundos aumente nas reavaliações. E como existe uma diferença muito grande, aqui é gritante a diferença, mais de 30%, é uma margem segura para dizer que ele está barato em relação ao valor patrimonial. Mas eu não espero aumento de dividendos. É apenas um aumento da cotação, tá? É a única coisa que a gente espera para o JSRE. TRPL4. Tem tempo que eu não olho Transmissão Paulista, está em tendência de baixa, médias cruzadas para baixo. Já vou olhar também Copel. Olha o Copel, mas olha o Taesa. Transmissão Paulista caminhando para voltar para dentro dessa consolidação aqui. Vamos ver se ela volta. Vou até esticar aqui essa consolidação, esse triângulo. Vamos ver até se ela consegue, de fato, voltar para cá. Médias cruzadas para baixo. Primeiro alvo ali na região dos 23 e 20 para essa queda aí de Transmissão Paulista, que está em tendência de baixa. Médias cruzadas para baixo, está indo ali, querendo voltar para essa região. E aí faz o quê? Por enquanto não faz nada, deixa ela cair até parar de cair. Aí pensa, eu gosto do ativo, se não me falha a memória, ainda tenho em carteira, mas deixa cair. Taesa, que é a outra transmissora. Por que Taesa? Porque ela também é uma transmissora igual Transmissão Paulista, tá? Taesa continua em tendência de baixa, mais uma vez bateu na média de 72 períodos e levemente está querendo cair. Tem alvo lá no 33,99. Primeiro alvo dela
está aqui no 33,99. Já fez isso aqui, fez aqui, mais uma vez está ensaiando aí uma queda. Vamos ver se ela de fato vai cair ou se ela se segura por aqui. Por enquanto, tendência ainda de baixo, tá? CPLE 6 Copel, que alguém perguntou aí no chat, já não lembro quem foi. Continua lá na tendência de alta, que vai subir cada vez mais. Tendência é que ela suba, suba, suba. Eu estou pensando em desfazer minha posição em Copel para comprar ou Transmissão Paulista ou Taesa, porque uma está subindo e a outra está caindo. Então eu tenho uma assimetria, por mais que eu saiba que Taesa ainda demora a voltar a dar lucros interessantes, impactada pela queda do IGPM, de um monte de coisas, mas Copel vai ficar cada vez mais caro. Eu já não aporto mais em Copel, porque a questão da privatização vai fazer ela cada vez subir mais de preço, tá? Então, ela continua em tendência de alta, mas já não tenho mais aportado nela, prefiro Taesa ou Transmissão Paulista, tá bom? PGMN3. Pague menos, derretendo, pague menos com alvo, mas as médias já tinham se cruzado, né? Já tinham cruzado aqui, o ativo já tinha caído, já tinha perdido o fundo, e aí agora acelera a alta, né? Varejo, só que é um varejo de remédio, né? Que é um setor teoricamente mais resiliente, mas Raia Drogasil é muito mais forte nesse segmento, tá? Tem alvo na queda lá nos 2,50. Reverteu a queda para alta, mas não sustentou e volta para a tendência de baixa, e aí tem alvo lá nos 2,50. Vamos ver se ela volta a 2,50 e se ela resolve ficar aqui e transformar isso numa lateralização, tá? O suporte de 2,50 é que vai dizer. Se ela se segurar por aqui e voltar a subir, beleza. Agora, se ela romper e cair, aí já era, é tendência de baixa para pague menos, tá? Por enquanto, ela está em clara tendência de baixa, com alvo nos 2,50. Apanhando bastante aí o setor de varejo. Vamos RADL3. RADL, Raia Drogasil. Olha a diferença de Raia Drogasil. Tudo bem, ela teve um período aqui de queda, mas recuperou extremamente mais resiliente do que Pague Menos. E aí, se você olha no longo prazo, tem uns períodos de correção, sobe. Tem uns períodos de correção, sobe. Correção, sobe. Correção, sobe. Correção, sobe. Entendeu? É um ativo extremamente mais resiliente, Raia Drogasil, do que Pague Menos, tá? E até por isso custa 20 e poucos reais e não 2 e pouco, tá? Nenhuma ação boa custa R$1, R$2. Pelo menos eu não lembro de nenhuma que custe tão pouco e seja baita empresas melhores, claro que não. O que é bom custa caro, tá? VEG, vamos ver se VEG acelerou queda. A VEG rompeu ali o 34,97. 34,97 era alvo de VEG, rompeu, mínima agora 34,59, que foi o que fez hoje. Inclusive fechou na mínima, rompendo aí essa região de lateralização. Estava aqui lateralizando há bastante tempo o VEG. E aí rompe essa região, abrindo espaço para queda até aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar um outro suporte, próximo alvo para a VEG 31,93. Tomara que caia bastante, tá? Estou torcendo para que VEG vá a R$20, porque eu estou protegido com put aqui em cima e tudo que ela cair vira lucro para eu comprar mais VEG. Então, eu travei o preço aqui em cima e tudo que ela cair vira lucro, e esse lucro eu vou transformar em novas ações de VEG, por isso que eu estou torcendo para queda. E ela, de fato, eu acertei por enquanto, minha análise está correta, e ela tem alvo no 31,93, queda aqui para o 31,93, como tinha alvo no 34,97. Eu só errei o time, né? Porque eu acreditei na queda aqui atrás. E aí ela ficou um tempão, tipo 6 meses, 8 meses, para acelerar esse movimento de queda, tá? Mas está acontecendo o alvo no 31,93 para a VEG. LREM 3 também caindo junto com todo o varejo, né? O varejo está apanhando. LREM tinha alvo na queda em 15,16, agora o próximo alvo é 12,07. Está em 13,79, 12,07. Eu gosto de loja Renner, mas o varejo tem apanhado bastante aí. No longo prazo, loja Renner é interessante, mas já está apanhando desde 2019, desde a pandemia,
não conseguiu recuperar, embora seja benchmark do setor. O setor de varejo ele é cíclico, né? Ele é extremamente cíclico, então ele sofre muito com todos esses movimentos de taxa de juros. Mesmo com o início do corte da taxa de juros, ainda está apanhando bastante, porque não conseguiu capturar, nenhuma empresa ainda conseguiu capturar em seus resultados financeiros, lá, seu movimento dos relatórios, dos resultados trimestrais, não conseguiu capturar o efeito do corte da taxa de juros, tá? Ainda não temos nenhum efeito aí positivo para a lojas Renner. Deixa eu ver. Cielo, acho que já falei de Cielo, não falei? Ou alguém pediu, eu olhei e não falei. Cielo continua lá, firme e forte, para cair até 2,69. 2,69 é alvo na queda. Estava no 3,55, atingiu já o alvo do 3,55, próximo alvo 2,69. Deixa eu ver se tem algum alvo intermediário. Se tem algum suporte intermediário, tem aqui, ó, uma região de suporte lá no 2,81. Não é bem 2,81, não. Cadê o zoom? Zoom. Ah, tá aqui. O zoom. De acho. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto. 2,80 é alvo para queda de Cielo. Depois 2,80, 2,69, tá? 2,80 primeiro alvo, 2,69, ela continua tudo dentro dos conformes, tudo dentro do planejado, tudo dentro do esperado, que é uma queda constante. Mira, por quê? Porque ela cruzou as médias aqui em cima, revertendo para a tendência de baixa. Ah, mas ela fez isso aqui, tudo bem, mas ela fez, perdeu o fundo, rompeu esses fundos aqui e acelerou a queda. Inclusive veio aqui, caiu, fez um respiro e formou um pivô de baixo. Foi por isso que eu fiz essa projeção. Então tá tudo dentro do que a gente espera da análise técnica, fazendo um movimento bonitinho de livro, mostrando que é chão, vai cair até parar de cair, tá? ENGIE 3, ENGIE se segurou ali, deu uma rebolada para baixo da média 72, voltou a subir, tem alvo no 44,97. Eu tenho ENGIE na carteira, estou posicionado, ela volta, rompeu o topo anterior, imediatamente anterior, que é esse aqui, volta a subir com alvo lá no 44,97, alvo para alta de ENGIE, tá? ENGIE, melhor região para compra foi essa aqui, quando a gente comprou, lá no 34, 35 reais. Agora é deixar o ativo valorizar, subir os projetos, concluírem um monte de coisa. É uma empresa que geralmente constrói e cresce, faz muita coisa, tem uma pegada de sustentabilidade, porque quer fontes que não sejam de carvão, de um monte de coisa. Isso tem um preço, ela já se desfez, está preocupada com energia, com geração eólica, fontes renováveis, hidrelétricas, um monte de coisa, e está aí com seus projetos e está valorizando, tá? Está valorizando aí, alvo no 4497, que por acaso é o topo histórico do papel, né? Topo histórico é o alvo dela, tomara que ela rompa esse topo e vá subindo. A empresa que nos últimos 20 anos tem subido bastante. Claro que na época que a bolsa caiu para caramba ali de 2010 a 2016, 2011, 2016, ela andou de lado e depois recuperou, andou de lado enquanto a bolsa caiu, recuperou. Ela é muito mais resiliente. Aquilo que eu falei para vocês, se a gente olha o gráfico de ENGIE, no período aqui de 2012 a 2016, ela andou de lado. Ó, grava na cabeça, 2012 a 2016. Aí a gente olha o IBOV de 2012 a 2016. 2012 a 2016. Olha o que fez o IBOV. ENGIE andou de lado e o IBOV caiu. Depois o IBOV recuperou e andou de lado. Tá? Fez o ápice aqui e depois tá brigando. Aí recuperou, andou de lado de 2020 para cá, o IBOV andou de lado. Vamos lá em ENGIE. ENGIE 2016, 17 subiu também, andou de lado e volta a subir. Então ela tem um desempenho melhor do que o Ibovespa. Por quê? Porque o Ibovespa é composto de muitas empresas cíclicas e ENGIE não é uma empresa cíclica. Ela até apanhou bastante na época da pandemia por conta de muitos projetos, teve que atrasar projeto por conta de falta de mão de obra e de um monte de coisa. Ela, às vezes, tem uma certa alavancagem
e um monte de coisa, apanha um pouco, mas seus projetos voltam a dar resultado e ela é mais consistente, tem um retorno melhor do que o Ibovespa, porque ela não é uma empresa cíclica. O Ibov tem principalmente Petro e Vale, que são cíclicas, e só isso aí é mais de 25% do Ibov, fora as outras cíclicas, tá? Deixa eu ver. Que mais? Eu acho que é só isso. Galera, votem em mim. Passem o final de semana pedindo voto, professor Mira, porque no começo da semana que vem encerra a votação para a última vaga lá no IBEST. Eu conto muito com o apoio e com a participação de vocês para fazer parte da última vaga lá, mas só peso pesado está brigando por essa vaga. Tudo bem que o mais gordinho sou eu, tá? O Perini e o Thiago Nigro estão bem mais magros que eu. Mas eu também, né? Eu sou mais velho, tenho 2 filhas, já estou numa outra pegada, mas quero voltar a malhar forte. Então, mas só tem peso pesado, eu conto com o apoio de vocês para representar Me Poupe e lá disputar o primeiro lugar com Natália Arcuri, minha amiga, tá bom? Beijos, bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê.